Bom, eu resolvi preparar essa apresentação, acho que pelo formato do evento, não como uma apresentação nos moldes de um congresso, mas mais ou menos falando de forma abrangente da minha pesquisa na pós-graduação, desde o início, no mestrado, até agora, mais ou menos no fim do doutorado. E quando eu entrei, eu tinha muito claro que eu tinha um tema, que seria o tema do meio ambiente, mas eu ainda não estava claro para mim qual seria a minha perspectiva teórica, política. E aí, no início do mestrado, eu tomei contato com um grupo de pesquisa, de discussão, ou teoria social e crítica ontológica, e com o contato com um material teórico à esquerda, um material marxista, ganhou sentido, uma fundamentação para mim, uma noção, uma intuição que eu já tinha desde antes, que em linhas gerais seria que essa sociedade, o capitalismo, não ofereceria condições de realização de uma sociedade de fato sustentável em termos ambientais. Então, o que eu fiz no mestrado foi fazer uma varredura de tudo que havia de mais importante em termos da teoria ortodoxa, hegemônica, falando desse tema, do tema ambiental, e procurar realizar uma análise crítica dessa literatura a partir da perspectiva marxiana. Então, é difícil falar de microfone. Então, no mestrado, basicamente eu fiz a análise crítica de duas correntes dentro da economia, seria a economia ambiental e a economia ecológica, e dentro dessas correntes de três grandes grupos de formulação sobre meio ambiente. Seria a valoração econômica, eu vou dar uma pincelada nisso, mas só citando a valoração econômica, os mercados de carbono e o que eu chamei de maneira abrangente de ética ambiental. A valoração econômica, ela se trata basicamente de procurar atribuir preço a recursos através de uma série de técnicas econômicas, econométricas, etc. Procurar atribuir preço a recursos naturais que não têm um preço de mercado definido. E, com isso, buscar, de alguma forma, atingir um nível de preservação do recurso desejado. O grande exemplo desse tipo de técnica, inclusive a forma como ela nasceu, como ela surgiu, é a tentativa de precificar, por exemplo, parques, reservas naturais de visitação, de modo que o preço estabelecido regule o consumo desse recurso, dessa área, de tal forma que ela não seja degradada. Quanto aos mercados de carbono, eles se tratam basicamente da tentativa de estabelecer um arranjo institucional em que agentes possam comercializar certificados de emissões, seriam autorizações, digamos assim, a emitir. Então, na criação desses mercados, você tem ou a designação de permissões de emissão, ou a criação dessas permissões, como acontece, por exemplo, no mecanismo de desenvolvimento limpo, em que você pode, através de um projeto de captura de
de carbono ou de redução de emissões, lhe é conferido um crédito, e esse crédito pode ser comercializado no mercado por empresas, por exemplo, que tenham cotas, que tenham limite de emissões, podem comprar esse crédito e, com isso, cumprir os seus limites ou emitir além deles. Em relação à ética ambiental, eu resumiria em duas expressões. Ela se trata basicamente de buscar uma produção consciente, um consumo consciente. Ela é uma área mais exortativa, digamos assim, da teoria, né, em que se busca chamar os agentes a agirem de forma mais sustentável, a buscar serem mais eficientes na produção, a buscar a durabilidade no consumo, a buscar consumir menos, etc, etc. Em suma, a conclusão geral dessa parte da pesquisa, que foi o meu mestrado, é que todos esses grupos teóricos, esses grupos de formulações, eles basicamente buscam acomodar os novos desafios ambientais à dinâmica, à lógica de reprodução dessa sociedade, à lógica, a dinâmica do movimento do capital. Ou seja, elas buscam formas de acomodar esses novos desafios, de modo que a saúde, digamos assim, dessa dinâmica, e não a saúde do meio ambiente, seja preservada. Então, a conclusão geral é que as coisas que estão ali propostas não superam os problemas. Apenas permite que a sociedade atual continue se reproduzindo mesmo na presença deles. Partindo para o doutorado, meu interesse foi focar mais em um tema específico e fazer uma coisa um pouco mais propositiva, oferecer de fato uma interpretação própria para a questão geral do meio ambiente. E para isso eu acabei resolvendo focar no grande tema ambiental da atualidade, que é o tema das mudanças climáticas. A tese está estruturada em 3 partes. Na parte 1, eu procuro fazer uma revisão do que se tem hoje em dia em termos de ciência climática. É claro que, nesse sentido, eu poderia apenas fazer uma revisão da literatura, não teria como propor nenhum novo entendimento. Então, de certa forma, eu compro um determinado viés do que tem de predominante hoje em dia. E o que tem de predominante hoje em dia é que sim, as mudanças climáticas têm uma causa antropogênica, que quer dizer que a atividade humana seria a principal causa do fenômeno. Nessa parte também eu procuro detalhar quais seriam os impactos esperados. Dentro desses impactos esperados, vários deles vocês certamente já estão familiarizados. Elevação do nível do mar, elevação da temperatura, e esses, na minha opinião, nem sequer são os efeitos mais dramáticos. Tem efeitos esperados, por exemplo, como redução dramática de terras cultiváveis, desertificação de diversas áreas em terra e mar. E esses, sim, eu acho que são efeitos esperados que impõem desafios grandes
de adaptação para a sociedade moderna. E os desafios de estabilização da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera não são pequenos. Como eu falei anteriormente que a causa principal identificada é a atividade humana, mas em termos do mecanismo natural, a causa principal das mudanças climáticas é a acumulação desses gases na atmosfera, ou seja, a concentração deles na atmosfera. E hoje em dia a gente tem emitido anualmente algo na ordem de próximo de 50 gigatoneladas de gás carbônico por ano. E a Terra, os sistemas naturais da Terra, têm capacidade de absorver cerca de 5 gigatoneladas por ano. Então, esse excedente de 40 a 45 gigatoneladas anuais, eles são depositados, por assim dizer, na atmosfera e aceleram todo esse processo que a gente, enfim, já vem observando. A questão dos efeitos não é só uma questão de efeitos esperados ou projetados, muito pelo contrário, a realidade que a gente observa hoje já tem superado os efeitos esperados e as projeções que a gente encontra nos documentos do IPCC, por exemplo. Acontece que a questão das emissões, e isso eu faço uma tese de forma cuidadosa, mas aqui eu vou simplesmente pular para a minha conclusão, ela tem um fundo tipicamente energético. Cerca de 4/5 das emissões antropogênicas de gás carbônico estão relacionadas de alguma forma à produção ou ao consumo de energia. Isso de gás carbônico, mais ou menos 65% das emissões totais está relacionado à energia. Então, exatamente por esse motivo, tive que me debruçar sobre a literatura de energia, que é a segunda parte da tese. Então, nessa parte sobre energia, tem um capítulo sobre teoria da demanda por energia, e se eu puder resumir rapidamente o que seria a demanda hegemônica, a teoria da demanda hegemônica por energia, ela diz que há 3 determinantes para a demanda por energia. Um crescimento econômico, a estrutura econômica, em termos gerais, a divisão da atividade econômica entre atividades agrárias, industriais e de serviços, e o terceiro determinante seria a tecnologia. O primeiro, ele se relaciona positivamente com a demanda. Quanto mais a economia cresce, mais a demanda por energia tende a crescer. A questão da estrutura é ambígua, porque se a economia atravessa um momento de transição de uma economia tipicamente agrária para uma economia tipicamente industrial, esse seria um momento em que a mudança estrutural contribui para o aumento da demanda por energia, mas esse determinante é ambíguo, porque se o momento de transição for de uma economia industrial para uma economia em serviços, o determinante industrial ou estrutural atua no sentido inverso, de diminuir a demanda por energia. E aqui eu estou só reproduzindo as teorias que eu pesquisei, tá? Não quer dizer que exatamente que eu compro essa ideia. O terceiro determinante, tecnologia, ele se relaciona inversamente à demanda por energia. Ou seja, quanto mais avançado o nível tecnológico, teoricamente se demandaria menos energia. E é esse o gancho que eu pego para continuar o restante da tese, da pesquisa, porque tem uma área da economia de energia bastante importante, que é uma área que em geral fala sobre um fenômeno chamado rebound, que é bastante dependente exatamente desse determinante da tecnologia. Em linhas gerais, os teóricos do rebound falam que a eficiência energética, ou seja, quando você aumenta o nível de eficiência energética, você consome menos energia para produzir um dado nível de produto. Então, esses caras eles falam que o aumento da eficiência de eficiência energética, na verdade, não leva
a uma diminuição do consumo de energia, mas a um aumento do consumo de energia. Ou seja, um aumento do consumo de energia causado pelo aumento de eficiência energética. Bom, mas aí tem um problema, porque a política climática e energética atual, contemporânea, é tipicamente e predominantemente uma política de estímulo à eficiência energética. E essas políticas elas estão fundamentadas e sustentadas exatamente no argumento contrário, de que a eficiência energética ela permite economizar energia. Agora, como é que você poderia sustentar um argumento desse, de economia de energia, se a tendência que se observa, existem dados estatísticos para isso, é marcadamente de consumo ascendente de energia? Então, o truque, na verdade, é você simular um cenário contrafactual, no qual você teria um consumo de energia mais elevado na ausência do ganho de eficiência energética, e porque houve um ganho de eficiência energética, você consome menos do que consumiria caso contrário. Então, não menos do que consumia antes, mas menos do que consumiria caso contrário. É nesse ponto que começa a entrar a parte propriamente marxiana, digamos assim, da análise. Que é a parte 3. A parte 3 está dividida em 4 capítulos, em que eu procuro investigar, a partir da perspectiva marxiana, exatamente os principais temas que surgem da análise das duas partes precedentes, que são o crescimento econômico, a expansão econômica, o avanço tecnológico, que eu investigo num sentido mais abrangente, para usar o termo marxiano, o avanço das forças produtivas, e as exigências sobre o consumo. Eu também já estou um pouco sem tempo, e eu também nem tinha me programado a detalhar o argumento, porque, enfim, acho que seria muito maçante, mas então, no primeiro capítulo da parte 3, eu procuro demonstrar o impulso imanente à expansão da produção no capitalismo. Eu acho que dificilmente isso seria alguma coisa que alguém contestaria, que no capitalismo a produção é necessariamente crescente. Talvez o que fosse mais facilmente contestado é que há uma alternativa, por exemplo, que seria possível não haver uma produção crescente ou uma produção decrescente. Mas, enfim, eu procuro demonstrar que no capitalismo é imanente a expansão da produção, e aí já está implícito o aumento do consumo, não só de energia, mas de recursos naturais em geral. No segundo capítulo demonstrar o impulso ao avanço das forças produtivas, e aí mostrar como que esse avanço das forças produtivas não faculta, não tem como resultado, ou sequer como possibilidade, a economia de recursos. Ou seja, a desmaterialização da produção, para usar o jargão da área. Não faculta produzir mais, que é o que de fato acontece, mas usando menos recursos. Então eu busco na dinâmica própria do capital identificar os pontos em que há impulsos ao avanço da produtividade e ao avanço da eficiência. Em relação às exigências sobre o consumo, eu abro um pouco o foco
na produção para o ciclo mais geral do capital, ou seja, focar não só o capital no seu momento de produção, mas no seu momento de circulação também, e como que a lógica de circulação impõe uma série de exigências sobre o consumo. Eu vou aqui só citar os tipos de exigências que eu descobri. Exigência de escala, ou seja, o consumo deve estar em escala continuamente crescente. A exigência de tempo, esse é um pouco mais difícil de só citar, mas falando rapidamente, pelas características próprias que estão ali descritas por Marx, de circulação do capital que assume a determinação de capital fixo, eu concluí que o consumo ele deve não só estar em escala crescente, mas ele deve, a necessidade daquele consumo, ela deve ser continuamente reproduzida por um tempo mínimo determinado. E esse tempo mínimo determinado, ele é determinado, desculpa a repetição, pelo tempo que leva para circular o capital fixo. Então, uma necessidade de renovação da necessidade do consumo de um determinado valor de uso. A terceira exigência seria a exigência de escopo. E o argumento aí vai no sentido de mostrar que o avanço das forças produtivas, ele tem o efeito de saturar, a partir de um determinado ponto, o mercado, a demanda por um dado valor de uso. E a partir desse ponto de saturação, você tem uma liberação de capital, ou seja, não faz mais sentido você aplicar capital na produção daquele valor de uso, e esse capital, para continuar o seu movimento expansionista, ele tem que procurar ou outros mercados ainda incipientes, ou o que eu acho que se observa mais facilmente na realidade hoje em dia, é criar mercados inteiramente novos, criar necessidades inteiramente novas. Então, nesse sentido, para a continuação indefinida da expansão do capital, você teria uma exigência sobre o consumo de escopo, ou seja, um escopo crescente também do consumo. Enfim, a quarta imposição sobre o consumo seria uma imposição de velocidade. E essa imposição de velocidade está associada à questão da rotação do capital. E o argumento vai no sentido de demonstrar que é do interesse autoexpansionista do capital aumentar progressivamente a velocidade de rotação. E ao aumentar essa velocidade de rotação, você inunda o mercado com as suas mercadorias, com os valores de uso determinados, em maior velocidade também. Ou seja, você precisa reproduzir a necessidade que gerou o consumo daquele bem com maior velocidade. Isso é feito hoje em dia dessa forma por, basicamente, duas maneiras, que é a obsolescência programada ou embutida, que é você já produzir mercadorias que tenham uma vida útil mais reduzida, que se estraguem mais facilmente e por isso precisem ser reproduzidas, consumidas novamente mais rapidamente. E a obsolescência moral. O moral é um termo do Marx que eu resolvi manter, que significa simplesmente que, embora a vida útil daquele objeto comprado ainda ofereça um tempo maior de consumo daquele objeto, mecanismos de publicidade, de lançamentos, de novos modelos, de atualizações, etc., geram um impulso para o descarte daquele objeto que ainda tem uma vida útil para o consumo de um novo objeto. Então essa seria a saída para aumentar a velocidade do consumo.
No quarto capítulo, eu acho que não convém abordar aqui, eu simplesmente procuro, porque todas essas conclusões são tiradas num nível de abstração bastante elevado, eu simplesmente procuro, por meio de categorias um pouco mais concretas, fazer a ligação com esses mecanismos mais abstratos e mostrar como que isso opera no agir consciente dos indivíduos, especialmente dos capitalistas. Mas a conclusão geral que eu espero retirar da tese é que a dinâmica de reprodução dessa sociedade, ela não faculta um controle consciente da produção, que, ao meu ver, seria necessário para atingir de fato um desenvolvimento sustentável das sociedades. E é por isso que no fim se recorre à exortação, ao estímulo, a políticas de eficiência, porque de certa forma os indivíduos têm consciência de que o controle da produção não é viável. Então, bom, em suma, eu concluo que tanto a expansão da produção quanto o avanço tecnológico, o avanço das forças produtivas, eles têm uma mesma raiz, eles são efeitos de uma mesma causa, que em linhas gerais é a produção regida pelo valor, né? A necessidade de produzir e apropriar-se de mais valor. E ambas as tendências, elas atuam no sentido de reproduzir em escala crescente a dinâmica desse modo de produção. Então, a eficiência, como é a esperança atual, a esperança contemporânea, a eficiência energética, ela não pode, por isso, ser aplicada para como remédio para um problema que ela mesma é agente causadora. Bom, enfim, em linhas gerais, bastante essa minha pesquisa. Obrigado. Bom, meu trabalho, minha pesquisa no doutorado é sobre ideologia e falsa consciência. Bom, não vai dar para essa seleção de 20 minutos foi o que eu programei aqui para falar, eu vou focar principalmente na questão do que seria falsa consciência. Tem interpretações diversas sobre isso. Mas, para fazer isso, eu tenho que primeiro trabalhar com uma noção de ideologia. Eu vou fazer isso como uma prévia. Uma das coisas que deve ser uma pergunta que deveria surgir aqui. Por que trabalhar esse tipo de tema num centro de pós-graduação em economia? Quando eu estiver falando quando eu estiver dando a concepção que eu estou trabalhando aqui de ideologia, eu pretendo fazer essa justificativa. Eu vou fazer isso nos próximos minutos. Bom, ideologia tem dentro do marxismo, das concepções marxistas, dentro do marxismo existem concepções diversas do que seria ideologia. O Gary Eagleton, um autor britânico, ele chega a dizer que dá para rastrear 6 noções diferentes, segundo ele. O que eu estou partindo como hipótese, eu não vou tentar fundamentá-lo aqui, porque é uma coisa que eu ainda estou fazendo, eu estou trabalhando nisso. E é uma coisa um tanto trabalhosa, muito textual, eu acho que é um tanto complicado, inclusive, de fazer nessa apresentação. Por isso eu vou deixar ela de lado em favor de outras coisas. O que eu vou defender aqui, a noção que eu vou defender, que é a noção que eu acredito que está no Marx, vou defender isso como hipótese, é de que ideologia é um conjunto de concepções que mobilizam práticas dos indivíduos em sentido mais amplo. Pensando assim em exemplos mais triviais, não sei, posso talvez ser um pouco impreciso, mas usando exemplos mais triviais, talvez dizer, a democracia é um valor, isso faz parte de um tipo de ideologia dominante. Se você pegar na década de 30, 40, na Alemanha nazista, judeus são seres inferiores. Esse é um tipo de... faz parte de uma ideologia daquele momento. Então, é um conjunto de crenças que mobiliza os indivíduos em algum sentido. Valorizar eleições, desvalorizar determinado grupo de indivíduos, etc.
Então, ideologia, me parece que a concepção dominante no Marx é essa. Bom, e para tentar fundamentar isso, como eu disse, não vou fazer isso daqui, mas na minha pesquisa, como eu estou tentando fundamentar isso, é dizendo, bom, tem aquelas várias outras noções, o Terry Eagleton diz das 6, algumas eu acho que tem uma base real, textual, que você pode encontrar no Marx. Eu acredito que essas outras noções, elas têm uma base textual, mas elas comparecem em momentos específicos da obra, trabalhando problemas específicos. Eu acho que essa noção de ideologia como um conjunto de crenças que mobiliza a prática dos indivíduos é um tipo de concepção que acaba incorporando as outras e acaba dando uma inteligibilidade, inclusive, às outras. Ela é uma noção mais abrangente de ideologia, que serve para obras diversas, inclusive para o Capital. Uma obra na qual Marx não trata explicitamente de ideologia, apesar de que no capítulo 1 do Capital lá, quando se trata do fetichismo, o tema é muito familiar ao que se tratava de ideologia explicitamente antes. Mas, então, essa noção de ideologia, conjunto de crenças que mobiliza a prática dos indivíduos em ampla escala, acredito que essa é a concepção por excelência da Marx, e essa acaba incorporando todas as outras. Repetindo, essa não é uma conclusão muito firme da minha parte. É uma coisa que eu estou trabalhando para comprovar, ainda está no nível de hipótese e não no nível de hipótese bastante fundamentado. Mas, bom, o tema aqui é de... Bom, eu posso partir agora para a justificativa. Se a ideologia é isso que eu estou dizendo, é um conjunto de crenças que mobiliza a prática dos indivíduos, essas crenças elas acabam surgindo de ambientes diversos. E crenças científicas acabam partilhando disso também. Como teorias sociais acabam passando para nós um tipo de figuração do mundo, e a ciência econômica incluída acaba passando para nós um tipo de figuração de mundo, e nos diz, inclusive, nos dá alguns imperativos práticos, ou de proceder de determinada maneira, ou de deixar, como acontece em concepções liberais, o mercado funciona bem quando nós não intervimos nele. Então, todas essas concepções científicas também, ou são ideologias ou têm como base uma ideologia. Concepções sociais, por implicar em determinado tipo de prática específica para os indivíduos, indicar para os indivíduos alguma prática, são também ideologias ou partem de uma ideologia. Esse é o tipo de conexão que eu faria, mas também não é meu objeto aqui. O que eu quero trabalhar mais especificamente é qual que seria a relação da falsa consciência com ideologia. Se eu parto dessa concepção que eu estou apresentando aqui, ideologia como um conjunto de crenças que mobiliza práticas, já fica claro de antemão que esse conjunto de crenças pode ser tanto falso quanto verdadeiro. Bom, as teorias racistas do século XX, por exemplo, né, entre as quais se encontram aquela usada pelos nazistas, foi em grande parte rechaçada pela ciência que trata do tema. Se a gente pode considerar essas concepções racistas como falsas, a gente não pode negar as implicações práticas que aquelas crenças tiveram. Então, mesmo crenças falsas, podem ser verdadeiras, mesmo crenças falsas, podem ser uma ideologia, ou podem servir de base a uma ideologia na medida em que mobilizam práticas de determinado tipo. Bom, aqueles indivíduos seriam seres inferiores, essa é uma concepção falsa, mas isso implica um determinado tipo de prática, que eu não preciso nem comentar qual é. Bom, de saída a gente já vê isso, crenças podem ser falsas ou verdadeiras. Essas crenças que mobilizam práticas, não falsas no sentido mais extenso possível, porque senão até a própria prática fica inviável, mas elas podem ser falsas em determinados níveis sem inviabilizar a prática. E, aliás, mobilizar práticas de determinado tipo. Aquele tipo de prática que ocorreu naquele momento na Alemanha foi possível a partir de um determinado tipo de crença falsa. Num nível. Em outros níveis, o nível
de execução efetivamente, bom, aí já a verdade tem que comparecer mais. Mas o que eu estou tentando dizer, bom, as crenças que mobilizam práticas podem ser crenças falsas. Quando se fala de falsa consciência, está se pensando, me parece, está se pensando de qual é a origem dessas crenças, se elas são produzidas de maneira consciente ou não. Aqui, falsa consciência está a falsidade no nível da consciência. Essa consciência é verdadeira ou não? Bom, rastreando de onde é que vem essa expressão, a primeira vez que essa expressão é usada é pelo Engels, numa carta de 1893, que logo depois eles terem escrito as obras sobre ideologia, depois o Marx já ter falecido, e aí ele coloca uma concepção de falsa crença, de falsa consciência, que, segundo ele, estaria presente nas obras sobre ideologia. Ele disse assim, bom, isso aqui, eu peguei esse trecho em inglês, numa tradução livre, é mais ou menos o seguinte: a ideologia é um processo realizado pelo indivíduo pensante de modo consciente. Ele bota como consciência de fato. Não, de modo consciente, de fato, mas com uma falsa consciência. A consciência existe, mas ela tem falsidade em algum nível. Os motivos reais que o imperam permanecem desconhecidos para ele. Por esses motivos serem desconhecidos, ele imagina motivos aparentes ou falsos. Bom, o que ele está dizendo? Existe algum processo na formação da falsa consciência? Existe algum processo que faz com que os indivíduos criem concepções falsas, mesmo que não tenham consciência daquilo? Ideias falsas podem ser geradas não necessariamente por um tipo de manipulação consciente dos indivíduos. Pode ser criado por algum tipo de formulação que tem algum nível inconsciente. Ele está dizendo isso. Se a gente pega isso daqui e tenta observar obras como a ideologia alemã e outras em que eles falam explicitamente, e outras em que eles falam de ideologia, em que a ideologia é um tema, se a gente observa isso, a gente percebe que, me parece, isso é a nível de hipótese também, talvez a causa primordial da falsa consciência é um tipo de dinâmica, um tipo de estrutura social que acaba demandando no seu funcionamento determinados tipos de concepções. O seguinte, para essa parte, eu estou usando como referencial teórico primeiro o Roy Basker, um filósofo britânico, porque eu acho que ele deixa as coisas bem explícitas para esse ponto que eu estou querendo trabalhar. Ele diz o seguinte: existe uma dualidade entre o agir dos indivíduos, e a consciência opera nesse sentido. A consciência perpassa socialmente, mas ela chega no indivíduo. Quem tem consciência são os indivíduos. Por mais que a sociedade tenha uma importância na formação de consciências, a consciência é dos indivíduos, a consciência não é da sociedade, é interna ao indivíduo. Mas ele diz, existe uma dualidade entre o agir dos indivíduos e as estruturas sociais nas quais começa a decair, começa-se a procurar, a buscar meios, técnicas poupadoras de mão de obra. Quando a mão de obra fica escassa, começa a procurar essas técnicas poupadoras de mão de obra, o desemprego tende a subir de novo, os salários tendem a cair e, tendendo a cair, os lucros voltam a crescer e se recolocam condições para a retomada do crescimento num período posterior. Ele está dizendo, bom, essa dinâmica de salários, ela está dentro de limites. Os salários nunca podem crescer até um nível em que os lucros ficam comprimidos a tal ponto em que o investimento cai, porque isso gera problemas para a própria dinâmica de salários. Então, está correndo dentro de determinado nível. Aí eu disse o seguinte, bom, eu usei essa teoria, fiz essa crítica e disse, bom, crescimento a taxas elevadas e continuadas não resolve o problema da pobreza e desigualdade, porque esse crescimento a taxas elevadas e continuadas coloca as condições para o seu próprio freio, vai colocando freios ao longo do processo. Esse processo pode seguir por mais tempo ou menos tempo, mas vão sendo colocados freios ao longo do processo.
eu fiz essa crítica. E depois que eu fiz essa crítica em termo teórico, eu coloquei o seguinte: bom, mas por que essa concepção é socialmente difundida, permanece isso há um século e meio, há quase um século e meio que esse tipo de crítica foi feita pelo Marx? Eu estava dizendo, bom, esse é um tipo de crença falsa, uma falsa crença de que taxas elevadas e continuadas acabam com a pobreza e a desigualdade. Essa é uma crença falsa que tem como base objetiva a necessidade de reprodução dessa sociedade. Essa sociedade, no capitalismo, ou nessa sociedade que a gente vive, nossa vida será tanto melhor quanto mais rápido e quanto maior o crescimento econômico, que assim a vida da população em geral tende a melhorar. Mas nessa sociedade, essa é uma crença requerida para a manutenção desse determinado tipo de estrutura. Então esse é um exemplo, aqui eu alonguei bem no exemplo, na ilustração, mas esse é um exemplo de como as estruturas sociais podem demandar para sua reprodução crenças que são falsas. E essas crenças podem ser produzidas de modo não exatamente consciente, pode ser produzidas de modo inconsciente. Então, falsas crenças podem aparecer por motivos não conscientes. Aí, voltando aqui ao Engels, a ideologia é um processo realizado pelo indivíduo pensante de modo consciente, de fato, mas com uma falsa consciência. Os motivos reais de um império permanecem desconhecidos para ele. Por isso, ele imagina motivos aparentes ou falsos. Essa é uma coisa que eu estou trabalhando e eu pretendo sustentar na tese, que a falsa consciência ela pode ser inconsciente. Esses motivos falsos podem ser inconscientes porque decorrem de estruturas que estão fora do nosso... estruturas que são autônomas em relação ao agir humano. É esse o sentido. Bom, para finalizar, e agora eu vou correr um pouquinho, para não atrapalhar para o espaço das perguntas também, para não atrapalhar muito o papo. Bom, qual a relação entre falsa consciência e ideologia? Talvez a minha fala esteja um pouco sonolenta, e aí as pessoas não tenham se dado conta, mas a concepção que o Engels está colocando, pelo menos até o momento, até onde eu estudei, me parece diferente da que eu estou colocando. Ele está identificando que ideologia e falsa consciência são a mesma coisa, pelo menos nesse trecho. Eu tenho que dar uma visualizada melhor no conjunto do ambiente que ele está escrevendo, para ver se é isso mesmo. Mas se pega esse trecho em isolado, recortado, ele está identificando claramente ideologia e falsa consciência. Resta saber, eu vou ter que olhar melhor, resta saber se ele está falando de uma ideologia específica, uma ideologia dominante na época que ele está tentando combater. Ele está dizendo, essa ideologia é baseada em crenças falsas e tudo. Mas se a gente pega essa ideia de ideologia é igual a falsa consciência, essa tese é incompatível com a tese que eu tinha lançado no começo, a hipótese que eu tinha listado de que ideologia é um conjunto de concepções que mobilizam as práticas. Esse conjunto de concepções pode ser verdadeiro, esse conjunto pode ser verdadeiro como pode ser falso, tanto faz. E aí a falsa consciência comparecerá ou não. A maneira como eu estou tratando aqui até o momento, e essa também não é uma conclusão ainda firme, ainda fundamentada, é a seguinte, que a crença ela é base para a ideologia, porque as práticas são mobilizadas por crenças. Esse é o ponto. Essas crenças podem ser verdadeiras ou falsas. Já me repetindo. Se é assim, as crenças elas estão... A falsa consciência e a ideologia são diferentes, porque a falsa consciência está tratando num âmbito, me parece, que está num nível diferente, está num plano diferente. Está tratando no âmbito da formação das crenças que servem de base às práticas. E aí, determinadas estruturas podem requerer essas falsas crenças, determinadas estruturas podem não requerer outras estruturas. Mas eu acredito, me parece, que falsa consciência e ideologia estão em planos diferentes, e ideologia pode ser sustentada ou não por uma falsa consciência. Eu separo essas duas coisas para sustentar aquela hipótese de que ideologia é um conjunto de concepções que mobiliza a prática. Mesmo quando a gente quer, se essa concepção é correta,
se a gente quer combater a falsa consciência, e falsa consciência, se ela efetivamente existe, se vocês concordarem comigo, que ela efetivamente existe, ela tem que ser combatida. Por ser falsa, ela é um valor negativo e tem que ser eliminada. Se a gente quer eliminá-la, a gente tem que colocar um outro tipo de ideologia. Uma ideologia que mobilize práticas, que forme estruturas nas quais nós tenhamos mais clareza sobre o ambiente que nós vivemos e sobre as condições para as nossas práticas. Seria uma ideologia em que formasse estruturas em que a falsa consciência não fosse algo imprescindível para a reprodução da sociedade. Em termos gerais, é isso que eu tenho para falar. Obrigado. Falar um pouco sobre o capítulo 1 do Capital. Sobre o método Marx, né? É preciso separar no Marx dois processos de abstração e gênese dialética. Um que vai da forma para o conteúdo e outro que vai do simples para o complexo. Quer dizer, o Marx trabalha sempre com esses dois processos. Forma e conteúdo, ele está mostrando como relações entre pessoas, conteúdo, se realizam e se expressam através de formas sociais de coisas. Tá? Esse é um processo de abstração e gênese dialética. O outro é do simples para o complexo, onde ele mostra que relações sociais mais simples se desenvolvem em relações sociais mais complexas. Daí a gente tem valor, capital em geral e pluralidade dos capitais. É porque isso é um pouco o movimento Marx. Marx vai o tempo inteiro no Capital trabalhando com esses dois processos de abstração e gênese dialética. E aí a questão que se coloca assim é, por que o Capital começa com a mercadoria? E aí o Capital começa com a mercadoria porque, para valer, o ponto de partida é a realidade. Então o ponto de partida seria o quê? O mais complexo, a pluralidade dos capitais. Só que a pluralidade dos capitais exige a compreensão do que há de comum em todos os capitais. E o que há de comum em todos os capitais é justamente a valorização do capital. Daí, para entender a concorrência e a pluralidade dos capitais, a gente tem que entender o capital em geral. Bom, mas para entender o capital em geral, o que é capital? É valor que se valoriza. Para entender, então, o valor que se valoriza, a gente tem que entender o valor. Por isso que o Marx começa... Qual é o objeto do capital? O objeto do livro Capital é o capital. O Marx está estudando a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista. Mas para entender o valor que se valoriza, a gente precisa entender o valor. Por isso que o ponto de partida do Marx é a mercadoria. O que o Marx está fazendo, então, na seção 1.1 do Capital? Marx começa a analisar a mercadoria na forma como a mercadoria aparece. E a mercadoria aparece como o quê? Como valor de uso e valor de troca. Então esse é o ponto de partida do Marx. O valor de troca se apresenta como o quê? A princípio, como uma relação de troca casual. A gente olha o valor de troca, parece que essa proporção de troca casual. Parece que você tem indivíduos livres, se relacionam no mercado e trocam. Só quando a gente vai olhar mais detalhadamente essa relação de troca, a gente percebe que ela não é casual. Quando a gente olha que 20 varas de linho se trocam por um casaco, 2 onças de ouro, ou 20 varas de linho se trocam por 2 onças de ouro, parece que isso é casual. Mas quando a gente percebe que 2 onças de ouro se trocam por um casaco, fica claro que tem algum elemento comum nisso aí. Daí que a partir do valor de troca como algo casual, a gente percebe que não é tão casual assim, que esse valor de troca expressa o valor, que é o conteúdo comum dessas mercadorias. Bom, mas aí se coloca a seguinte questão: o que significa o valor como conteúdo comum dessas mercadorias? Então o Marx diria o seguinte: os vulgares diziam que esse algo comum era utilidade. Marx vai dizer, o algo comum não pode ser utilidade, porque a utilidade ela é abstraída justamente pelo processo de troca. O que é o processo de troca? O processo de troca é uma abstração real que abstrai os valores de uso. Se o processo de troca abstrai os valores de uso, então esse algo comum não pode ser o valor de uso. Então a concepção dos vulgares, ela justamente ignora o que é a troca. Tá bom, se assim o é, o que os Smith e Ricardo dizem? Dizem que esse algo comum é trabalho. Mas vai dizer, olha, isso é um avanço. Isso é um avanço. Mas qual o problema disso aí? O problema é que os Smith e Ricardo, eles não diferenciam claramente o trabalho que produz valor de uso do trabalho que produz valor de troca. E o Marx vai dizer, esse é o problema. Por quê? Porque qual é a especificidade do trabalho que produz valor? O trabalho que produz valor, ele tem uma característica específica, que é o de que ele é feito com o objetivo de produzir valor. O que a gente está querendo passar aí? Bom, então a troca é um processo real que abstrai dos valores de uso
transformando o produto em riqueza abstrata. Se a troca é um processo real que produz riqueza abstrata, o trabalho que produz riqueza abstrata é trabalho humano abstrato. Esse é um tipo específico de trabalho. É um trabalho feito com o objetivo de produzir riqueza abstrata. É trabalho humano abstrato. Isso só acontece de uma forma específica de sociedade. A sociedade capitalista. Bom, o que o Marx está fazendo então na seção 1.1 do Capital? Marx está partindo do valor de troca para chegar no valor. Está fazendo um processo de abstração, da forma até o conteúdo. Lembra que eu falei no começo? Você tem sempre processo de forma, conteúdo, conteúdo, forma. Na seção 1.1 do Capital, o que Marx está fazendo é partir da forma para chegar no conteúdo. A partir de então, o Marx vai fazer o caminho inverso. Ele vai, a partir do conteúdo, ou seja, do trabalho humano abstrato, mostrar como o trabalho humano abstrato se expressa no valor. E como o valor se expressa no valor de troca. Ele está, então, fazendo um processo de gênese dialética. Então, o Marx trabalha sempre com esse processo. Forma, conteúdo, conteúdo, forma. Ele foi da forma, valor de troca, para descobrir aí o quê? Conteúdo, trabalho humano abstrato. O que ele faz no item 1.2? Ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai partir do trabalho humano abstrato para chegar no valor. Ele vai dizer o seguinte: abstratamente, o cara, quando está trabalhando, está fazendo o quê? Ele está produzindo valor de troca e produzindo valor de uso. Então, abstratamente, o trabalho é trabalho humano abstrato, trabalho que produz valor de troca, e trabalho concreto, trabalho que produz valor de uso. Mas, na realidade, esse trabalho é trabalho concreto. Na realidade, o trabalho está produzindo o quê? Valor de uso. Quando que esse trabalho produz valor de troca? Na troca. Quer dizer, a possibilidade do trabalho de produzir valor de troca só se torna efetiva quando esse produto é levado para o mercado e trocado. Daí que, embora abstratamente o trabalho seja trabalho concreto e trabalho humano abstrato, na realidade, o trabalho concreto, ele só se torna trabalho humano abstrato na troca. Ou seja, ele só se torna trabalho humano abstrato na mercadoria. Daí que se o trabalho é feito com o objetivo de produzir valor, a mercadoria é necessariamente valor de uso e valor. Então, ou seja, o trabalho concreto, a contradição entre trabalho concreto e trabalho humano abstrato se desdobra necessariamente na mercadoria, enquanto unidade de valor de uso e de valor. Esse é o que o Marx mostra na seção 1.2. Aí a gente vai para a seção 1.3. A gente concluiu o quê? Que a mercadoria é valor de uso e valor. Legal. Mercadoria é valor de uso e é imediatamente intercambiável. É algo que se troca. Tá bom. Mas a gente olha, assim, na realidade, a mercadoria é valor de uso. A possibilidade da mercadoria ser intercambiável só se efetiva, só se realiza quando essa mercadoria é trocada. Daí que a contradição dela entre valor de uso e valor, objeto concreto e algo imediatamente intercambiável, só se torna efetiva quando ela é trocada. Ou seja, quando ela vira um valor de troca, quando ela assume a relação. X da mercadoria A é igual a Y da mercadoria B. Então, assim, abstratamente a mercadoria é uma coisa concreta e algo intercambiável. Só que, na realidade, ela é uma coisa concreta, um valor de uso. Ela só se torna, de fato, intercambiável quando ela é trocada. Então, concretamente, a mercadoria é valor de uso e valor de troca. O que o Marx está fazendo aí? Ele partiu da mercadoria como valor de uso e valor de troca e descobriu que isso aí esconde a contradição do trabalho entre trabalho concreto e trabalho humano abstrato. Partimos da forma para chegar ao conteúdo, na seção 1.2. Na seção 1.2, ele faz, seção 1.2 e 1.3, ele faz o caminho contrário. Ele fala, então o trabalho é trabalho concreto e trabalho humano abstrato. Mas na realidade o trabalho é trabalho concreto. Ele só se torna trabalho humano abstrato na troca. Daí que a mercadoria é valor de uso e valor. Beleza, só que na verdade a mercadoria é valor de uso. Ela só se torna valor quando ela é de fato trocada. Ou seja, quando ela se torna valor de troca, quando ela vira uma proporção de troca. Daí que a mercadoria é concretamente valor de uso e valor de troca. Então a gente volta para a nossa contradição entre valor de uso e valor de troca. Por que isso é importante? Assim, a questão fundamental da teoria do valor do Marx é mostrar que o valor é uma relação social. Esse é o ponto. E aí o Marx vai fazer isso aonde? No item 1.4, que é o fetiche da mercadoria. No item 1.4, ele vai mostrar para a gente o seguinte. Em uma sociedade mercantil, o trabalho ele é imediatamente
trabalho privado, tá? E ele é trabalho social. Ou seja, uma sociedade mercantil, as pessoas... Qual é a característica básica de uma sociedade mercantil? Acho que a produção é realizada por produtores privados. Né? A produção é realizada por produtores privados. É isso que caracteriza a nossa sociedade. Esse é o objeto do Marx. Entender uma sociedade capitalista e, para tanto, entender uma sociedade... E aí, abstraindo do caráter capitalista da sociedade capitalista, entender a sociedade mercantil. Então, o que caracteriza a sociedade? É o fato de que os produtores são produtores privados. Bom, e esse trabalho privado? Ele é, ao mesmo tempo, social, porque você trabalha de forma privada, mas você produz para o mercado. Né? Então, o trabalho, ao mesmo tempo, privado e social. Ele é privado, porque eu estou produzindo de forma independente, e é social, porque eu estou fazendo para o mercado. Se eu produzo prego, eu não vou consumir prego. Eu não vou viver consumindo alfinetes. Então, o trabalho é imediatamente privado e social. Né? Beleza. Mas, na realidade, esse trabalho é um trabalho privado. Quando é que o caráter social desse trabalho fica evidente? Na troca. Né? É só quando eu levo o produto para a troca que esse trabalho privado se mostra como trabalho social. Bom, significa que o trabalho privado só se torna social na troca. Isso implica dois processos. Primeiro, o processo de reificação das relações de produção, ou seja, de que as relações de pessoas entre coisas, as relações sociais entre pessoas, atribuem uma forma social às coisas. Ou seja, as relações sociais entre as pessoas, o caráter social do trabalho, só se realiza através das coisas. E, portanto, atribui uma forma social às coisas. Essas coisas vão adquirir uma forma social, uma característica social. É o processo de reificação das relações de produção. Além disso, o que acontece é que essas coisas com formas sociais passam a comandar a ação das pessoas. Então, você tem a personificação das coisas com forma social. Ou seja, nós trabalhamos para quê? Bom, grande parte para ganhar dinheiro. Né? Então, são coisas com formas sociais que se impõem sobre nós. Então, Marx diria, você tem esses dois processos. O fato de que as relações entre pessoas, trabalho privado, só se torna social na troca, significa que as relações sociais entre as pessoas só se realizam através de coisas e atribuem uma forma social às coisas. Por conta disso, essas coisas com formas sociais, mercadorias, se impõem sobre nós. Né? Então, você tem, a nossa vida passa a ser comandada por coisas com formas sociais. Essa é a base da teoria do fetichismo do Marx, seção 1.4. Tá? Então, o caminho que Marx faz no capítulo 1 é esse. Ele vai, forma, conteúdo, valor, conteúdo, forma, depois analisa o fetichismo da mercadoria. E no finalzinho da seção 1.4, o Marx vai exatamente mostrar que essas duas coisas, na verdade, são uma coisa só, ou seja, que o valor é uma relação social. O que o Marx vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar o seguinte, ó, tá bom, então a gente já sabe que o trabalho é privado. Ele só vem a ser social na troca. Legal, a gente já concluiu isso no fetichismo da mercadoria. Né? O trabalho na nossa sociedade, o trabalho ele é privado, e ele só se torna social quando? Na troca, quando leva a coisa para o mercado para trocar. Né? Daí que as coisas criam forma social, que se impõe sobre as pessoas. Bom, então o trabalho ele é privado, só se torna social na troca. Tá, mas o que é a troca? O que a teoria do valor mostrou para a gente sobre a troca? A troca é justamente um processo de igualação. Quer dizer, não é uma abstração imaginária, é uma abstração real. Acontece todo dia. Você abstrai do valor de uso para chegar na riqueza abstrata. Conclui, então, que o trabalho privado ele só se transforma em trabalho social através da transformação do trabalho concreto em trabalho humano abstrato. Estou dizendo o seguinte, o trabalho privado só se torna trabalho social na troca. E a troca transforma o trabalho concreto em trabalho humano abstrato. Ou seja, o caráter social do trabalho só se afirma quando eu transformo o trabalho em trabalho humano abstrato. O trabalho só se afirma como social quando eu transformo ele em trabalho humano abstrato. E daí? Isso significa, então, que o que é o caráter social dos trabalhos? É a sua igualdade com o trabalho humano abstrato. Ou seja, é o fato de que ele é valor no produto. Então, o caráter social do trabalho só se afirma quando ele se apresenta como valor no produto. Bom, se eu estou dizendo que o caráter social do trabalho só se afirma quando ele se apresenta como valor do produto, eu estou dizendo que o valor é o quê? É uma relação social. Tá? O valor é uma relação social. O valor é justamente esse caráter social do trabalho. Quer dizer, essa é um pouco o caminho do Marx. Né? Eu acho isso.
O trabalho só se torna social na troca, mas a troca transforma o trabalho em trabalho humano abstrato. A troca transforma o produto em valor. Né? Então, o trabalho só se torna social através do valor do produto. Isso significa que o valor é o quê? É o caráter social do trabalho. Tá? Isso é importante porque isso mostra para a gente que o valor é uma relação social. Por que é importante dizer que o valor é uma relação social? E aí, o capital é a mesma coisa. O capital é uma relação social entre pessoas que se realizam por meio de coisas e atribuem uma forma social às coisas. Por que é importante dizer que valor e capital são relações sociais? Assim, porque isso é justamente o caráter revolucionário da teoria do Marx. Se eu digo que valor e capital são relações sociais, é algo que nós produzimos, né? Nós que nos relacionamos através de coisas, né? E aí essas coisas se impõem sobre nós. Então, se eu digo que o valor e o capital são relações sociais, é justamente o caráter social do trabalho que se afirma no valor, o capital também é uma relação social, significa que somos nós que produzimos o valor e o capital diariamente. Bom, se somos nós que produzimos diariamente o valor e o capital, significa que nós podemos mudar essa relação social. Né? Significa, então, que é possível construir outra relação social. Nós podemos nos relacionar de outra forma. Tá? Então, esse é o grande, eu diria que assim, eu acho, na minha opinião, o caráter revolucionário do capital. De mostrar que o valor e o capital são relações sociais. É justamente no valor que o caráter social do trabalho se mostra. Ou seja, no valor que o caráter social do trabalho se impõe, estou dizendo que o valor é uma relação social. Estou dizendo que valor e capital somos nós que fazemos diariamente. Daí, se nós fazemos, nós podemos mudar. Nós podemos nos relacionar de outra forma. Bom, acho que é isso. Obrigado. Bom, parabéns a todos pelos trabalhos, sobre todo porque são coisas super novedosas e são abordagens diferentes, então é sempre legal escutar assim coisas diferentes. Né? Bom, Eduardo, eu fico assim, até feliz, né, que você está terminando a tese, porque te conheço desde os primeiros seminários. E, enfim, você segue na tua ideia de que quando tivermos capitalismo não vai dar. Aí me deu um pouco de pena, sabe, Eduardo, porque este ano, nos seminários da POS, nós tivemos uma aluna que veio de Portugal e ela veio para ficar aqui 6 meses. E ela cursou o seminário, mas ela ficou fazendo pesquisa, ela estava buscando indicadores de sustentabilidade, comparando o Brasil com Portugal, e ela viu um seminário, porque ela está trabalhando com um conceito que eu acho que seria legal, não sei se você já escutou falar, mas eu acho que como você ainda tem tempo, merece a pena você incorporar na tua tese, porque isso é uma coisa muito nova, que é de crescimento sustentável. Quando você terminou de falar, você falou, pelo lado do consumo não vai dar, entendeu? Você faz a crítica da questão de como o capitalismo é depredador e, pelo lado, você foi mais enfático na questão da energia, você também falou de recursos naturais e falou consumo, pelo lado do consumo não vai dar, vai ser pelo lado da produção. O capitalismo está dando já respostas também pelo lado da produção, tá? Porque você fala assim, eu até achei legal, Rodrigo, porque as duas coisas têm a ver, as duas apresentações, elas se comunicam de alguma forma, né? Então, porque a fim de contas, as soluções que são dadas para controle da poluição ou para manter a sustentabilidade são respostas para sustentar a estrutura que é o capitalismo. Isso está, o próprio Eduardo falou, provavelmente seja assim. Mas o próprio capitalismo já está falando de crescimento sustentável e de controle da produção. Então, já que você vai fazer a crítica, então vai também fazer a crítica para o que esse povo vai estar falando, entendeu? E até posso te colocar em contato com a Teresa e ver que tipo de literatura, porque además
además en seminario de lembra, Pablo, no seminario si era no marxismo, que era aquilo de decrescimento sustentável, né? Aí era essa sugestão. Pelo demais, com vocês sempre aprendo, né? Não tenho nenhum comentário. E o Rodrigo também, bueno, eu tenho medo de, quando você apresenta, de utilizar malos conceitos, porque você utiliza conceitos que parecem muito triviais, como crenças, ideologia, tal. Mas quando a gente quer usá-los, a gente fica com medo de usá-los corretamente ou não, né? Enfim, por um lado eu pensei assim, cadê a mistificação do capitalismo? Você abandonou aquela ideia, isto que você está utilizando sobre estes conceitos que você está trabalhando de falsa consciência, depois você vai voltar para a mistificação e fetichismo, que era o que você começou, bueno, pelo menos até onde eu conheci, né, do projeto de teses. E aí eu tenho uma questão para te fazer que foi como me veio na cabeça, foi uma coisa sugerente da tua conclusão, né? Você fala assim, as estruturas demandam crenças e essas crenças podem ser falsas, né? O capitalismo é uma estrutura, estou imaginando que você está pensando que o capitalismo, você está entendendo que o capitalismo é uma estrutura e na verdade essa estrutura, não, os científicos ou os pensadores, nós que pensamos acabamos gerando teorias, né, que perpetuam, se perpetuam porque são respostas que tentamos dar sem sair dessa estrutura que é o capitalismo. E você fala, mas que essa estrutura está um pouco conduzindo a nossas crenças e às vezes nos faz perpetuar teorias que são falsas. Aí também me lembrei da Bianca e da tesis dela, né, sobre a falsidade das teorias do conhecimento, mas o que queria te perguntar é o seguinte, bom, temos que acabar com isso, você fala assim, temos que combater essa falsidade e tal, e buscar estruturas que nos permitam, existem estruturas que nos permitem pensar sem falsas crenças, existem estruturas que nos permitam pensar sem falsas consciências ou consciências, e isso é possível, porque tal como você lo coloca, é quase que uma impossibilidade, ou não? Uma impossibilidade, é dizer, seja qual for a estrutura, nós vamos ser empurrados por ela até o ponto de sempre estar criando pensamentos, ideias que dão resposta ou que perpetuem essa estrutura, não importa qual ela seja, precisa ser capitalismo. Eu gostei muito dos trabalhos apresentados e queria fazer um comentário para o Eduardo e para o Rodrigo, fazer um comentário para o Eduardo e uma pergunta para o Rodrigo. Eu acho que você estava falando de como você trabalhou no mestrado, me parece que no doutorado você está fazendo uma economia política do meio ambiente. Isso é muito louvável, a gente precisa disso nessa área de meio ambiente. E quando o Rodrigo estava falando dos nazistas, me lembrei de te comentar, não sei se você conhece, do tema do ecofascismo. E há um texto do Rudolf Stein, depois eu posso te passar, que ele mostra como que os nazistas utilizavam a agroecologia e o fundamento disso. E o ecofascismo é um termo de um filósofo francês, que também depois eu posso te passar o texto. Me ocorreu de te sugerir, porque você está trabalhando com uma economia política do meio ambiente. Eu acho que é um tema que merece ser inserido, já que você está fazendo isso. E por Rodrigo, assim, quando você estava falando, senti falta, não sei se tem no seu trabalho, você está falando de ideologia, mas em nenhum momento você falou do Manifesto Comunista. Aí eu não sei se você vai trabalhar com isso, por isso você não citou, e eu queria saber por quê. E por Plavo, imagine, parabenizar pela apresentação sobre o capítulo 1, que é tão importante a gente fazer essa discussão, uma dificuldade enorme trabalhar com os estudantes sobre isso, por causa da resistência que eles têm, etc. Né? Então seriam essas duas questões para vocês dois. Bom, ninguém é convencido a virar comunista, marxista, etc., durante um curso de economia. Isso parece um pouco a questão do Che Guevara, uma anedota, não tem muita graça, mas é uma anedota sobre o Che em Cuba, que
como vocês sabem, o Che era médico e virou ministro da Economia de Cuba, que é uma coisa meio justa, enfim, pré-Palocci, assim, enfim. E dizem que o Che virou ministro da Economia num daqueles discursos longos do Fidel, que o Fidel já estava falando há 9 horas, e de repente o Fidel começou a montar o ministério em praça pública e perguntou quem é economista. E o Che estava dormindo, falou, economista sou eu. Mas ele falou, comunista sou eu. E eu virou ministro da Economia, enfim. Então, eu acho que as pessoas não são convertidas no curso de economia para virarem marxistas comunistas. Já tem algo, um pendor ideológico em geral já encaminha para esse beco sem saída que é o marxismo no interior da economia. E estou dizendo isso porque ainda assim é importante que o argumento seja apresentado de maneira compreensível e vocês o fizeram de uma maneira sedutora, enfim, interessante. A questão é a seguinte, considerando que esse argumento pode e deve ser apresentado de maneira sedutora, okay? Ou seja, que o marxismo tem um poder de atração quando minimamente articulado, etc. A que vocês atribuem a decadência do marxismo no último meio século, o desprestígio. Decadência seria um termo ruim, porque talvez uma parte da melhor produção do marxismo em toda a sua história aconteceu no último meio século. Mas, enfim, o desprestígio dessa tradição que tanto os encantou e vem encantando, a que vocês atribuem isso? Vou respondendo primeiro a Ana. Bom, como não poderia deixar de ser, eu esbarrei diversas vezes nessa... Eduardo, desculpa, eu ia fazer um comentário. Essa história da Ana é mentira, porque uma portuguesa não pode estudar o crescimento. Portugal não sabe mais o que é isso antes. Exatamente, eu estudo decrescimento. Não é, se eu entendi bem, é decrescimento, né? Pois é. Bom, a análise dessa ideia, ela de certa forma está contemplada na dissertação, né? Debaixo do grande guarda-chuva da ética ambiental. Produção consciente não é só isso, mas é um pouco isso, né? Essa coisa do chamamento a produzir menos e, por consequência, consumir menos. Não faria sentido consumir menos sem produzir menos. E eu acho que, de certa forma, essa questão está contemplada também no primeiro capítulo da parte 3, em que eu procuro demonstrar que não é casual que no capitalismo a tendência à produção seja crescente, expansiva. Eu procuro exatamente demonstrar que é uma necessidade, que o capitalismo, essa sociedade só consegue se reproduzir como sociedade capitalista na base de uma produção em constante expansão. Claro, tem os acidentes de percurso, como a gente tem observado nos últimos anos, mas não é à toa que os acidentes de percurso são chamados de crise e que se procura ativamente retomar o sentido do crescimento. Essas pessoas não são simples, essas pessoas que estão no comando, digamos assim, elas não são simplesmente pouco esclarecidas em termos ambientais, né? A sociedade só consegue se reproduzir como sociedade capitalista na base de uma produção e expansão. Então não é à toa que, diante de uma crise econômica, por exemplo, o governo brasileiro estimule a indústria automobilística, que é francamente antiecológica. Na literatura da economia de energia, isso sequer é mencionado. Assim, a necessidade do crescimento econômico é tomado a priori, de forma crítica, assim. Mas, de certa forma, eu só posso concordar com eles. Assim. Na sociedade capitalista, o crescimento é uma necessidade. Em
Em relação ao ecofascismo, realmente nunca tinha ouvido falar. Achei interessante, assim, atraente como assim, tema para se debruçar. Se você realmente puder me passar as referências, eu vou agradecer. E conta a pergunta do João. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que a temática do Rodrigo, ela permite uma fundamentação maior para responder essa pergunta. Enfim, mas a partir da minha temática também dá para ter alguma ideia, né? Essa coisa da necessidade da expansão da produção, o imperativo do avanço tecnológico, todas essas coisas elas ganham uma representação subjetiva nos indivíduos que de certa forma os impede de questionar para fora dos limites que essa estrutura e essa dinâmica estabelece. E o marxismo ele claramente aponta para fora desses limites e exige a superação dessas estruturas e desses limites. Então, acho que não é à toa que muitas vezes, inclusive, em apresentações como essas, ou até em apresentações muito mais competentes, as coisas ditas pareçam muito atraentes às pessoas, mas que isso não se converta de fato num abraçar da teoria e da ação política que ela envolve, porque os limites acabam se impondo, ou de forma consciente ou inconsciente. Então, acho que talvez isso desempenhe um papel relevante. É isso. Bom, sobre cadê a mistificação da Ana, pergunta, foi uma conversa que a gente, eu e o Marcelo e o João, a gente teve há algum tempo, os meus orientadores, e a gente viu que eu estava com dificuldade de avançar no tema devido à escassez de bibliografia. Então eu acabei mudando de tema, pensando numa coisa com uma bibliografia mais ampla e com uma coisa que eu pudesse, conseguiria trabalhar. Esse tema tem incorporado de certa forma, porque se mistificação se é um processo objetivo que acaba participando da formação de ideias, esse é um tema que acaba estando bastante presente. E quando o tema de hoje foi escolhido, não foi à toa, foi escolhido, não, me sugeriram, o Marcelo e o João me sugeriram, eu aceitei a sugestão, ou acatei, podem interpretar, porque é um tema que grande parte dos estudos que eu estava fazendo acabavam me ajudando para esse tema. Eu criei um tema com uma bibliografia mais disponível, maior possibilidade de trabalho, maior possibilidade de cumprir os quesitos, né, de prazo. Mistificação pode ficar para um momento posterior. Bom, aí eu estava perguntando, existem estruturas que nos permitam pensar sem falsas crenças? Bom, e você relatou, bom, parece que eu coloquei meio que um beco sem saída, não tem muito como a coisa determina de alguma maneira. Bom, existe dualidade, as estruturas elas têm um funcionamento autônomo em relação à nossa ação, mas elas dependem da nossa ação. Por exemplo, eu dei o exemplo do português, a gente tinha que falar português. Se por algum motivo todos deixam de falar português, aquela língua como estrutura deixa de existir. Se todas as pessoas deixam de usar dinheiro, passam a usar moeda, passam a intercambiar ou fazem qualquer outro tipo de produção, o sistema monetário rui, o sistema bancário também, o sistema financeiro também. Então todas essas estruturas existem e elas existem, apesar de elas terem uma autonomia, é uma autonomia relativa, não é total, ela depende também da nossa ação. Então na nossa ação a gente reproduz as estruturas e a gente pode transformar até de modo consciente essas estruturas dentro de determinados limites. Quando você faz um plano econômico de um tipo ou de outro tipo, há algum grau de escolha, inclusive dentro do capitalismo. Quando dentro do capitalismo, planos econômicos, a gente tem diferenças. Então, é possível pensar
É possível transformar estruturas? Isso é, de maneira consciente, sim, no maior ou menor limite. Mas uma estrutura que permite a gente pensar sem falsas crenças? Bom, é uma pergunta difícil assim de responder. Mas o que eu estou relatando tem um mecanismo gerador de falsas crenças identificado, que gera muitas falsas crenças, que é o mecanismo de mercado. Ele gera, por exemplo, aquela falsa crença de que a gente tem que crescer indefinidamente, e de a taxa crescente continuada e a vida de todo mundo vai melhorar. Bom, a crítica que eu coloquei no terreno econômico foi aquela, tem os limites que são fora do econômico, que o Eduardo estava colocando, limites de outro tipo, mas a ideia essa é uma estrutura específica que gera um conjunto de falsas crenças e um conjunto de problemas. É nela em específico que eu estou trabalhando. Se a gente elimina o mercado como um alocador que é impessoal, fora que é muito independente da nossa ação individual, se a gente elimina isso e a gente pode atuar de maneira consciente, alocando recursos e outras coisas, se a gente pode fazer isso, a gente pode trabalhar, a falsa consciência, no mínimo, reduz muito o seu âmbito, e a gente pode trabalhar de maneira muito mais, digamos, usando o termo nosso aqui da economia, muito mais eficaz, em cima daqueles problemas que são colocados como os problemas primordiais da humanidade hoje. O problema o problema das jornadas de trabalho excessivas, o problema de fome, pobreza, problemas ambientais de outro tipo. A gente pode atuar muito específico, muito diretamente nisso. Porque o que o mercado faz é colocar como prioridade, todos os outros problemas são resolvidos somente na medida em que o mercado não é tão afetado assim. Se a gente realmente começa a fazer medidas tentando melhorar o meio ambiente, essas coisas todas, e a gente é muito frontal contra o mercado, essas coisas retroagem sobre a gente. Crescimento, eu comentei, o Eduardo comentou, nessa sociedade a nossa vida será tanto melhor quanto maior a taxa de crescimento. E ela vai trazer mais e mais problemas. Então, nesse sentido, retirar uma estrutura específica para atuar diretamente em cima daqueles problemas que nos afligem mesmo. E nós consideramos os principais, os primordiais. Bom, a Nazira, cadê o manifesto? Eu me descobri com uma dificuldade muito grande no doutorado, uma dificuldade muito grande de conseguir relacionar a bibliografia. Eu tento trabalhar uma específica primeiro, para depois ir estabelecendo as relações. O manifesto eu já li, já relatei, mapeei o que era importante para mim, pelo menos a princípio, mas eu não trouxe muito essa apresentação devido à falta de segurança mesmo de apresentar aquilo ali. Mas isso está incluído no meu roteiro, pode ter certeza. É absurdo se eu não deixasse isso no meu roteiro. O João, que atribuiu esse desprestígio do marxismo nos últimos tempos. Eu sintetizei dessa maneira. Eu sinceramente não sei. Ou existe, a gente vê que nas últimas 2 décadas foi um grande marasmo, em algum sentido, eu não sei relatar exatamente as causas disso. Parece que a humanidade estava satisfeita com o tipo de sociedade que se colocou depois da queda do muro. Na década de 90, parece que essa se apresentou para os indivíduos como a melhor sociedade possível. Eu não sei exatamente relatar porquê. E o marxismo, que apresenta alternativa a isso, acaba se tornando uma coisa não tão atraente. Parece agora, com esse movimento todo que está acontecendo nos países ricos, que ele pode vir a se tornar algo atraente, ou já está se tornando algo atraente, porque é um momento que quebra um tanto esse marasmo, se coloca o problema de que essa sociedade que a gente vive, ou esse momento que a gente está vivendo, é um momento bem ruim, ou pelo menos nos países desenvolvidos, é um momento que não está mostrando que a sociedade talvez não seja melhor. As medidas que se estão colocando para a solução desses problemas não se apresentam como convincentes e as pessoas estão em busca de alternativas. Bom, mas mais do que isso eu não consigo falar. Assim, a gente está num momento histórico muito parecido com a história não se repete, mas tem semelhança com o momento da época do Marx, né? Uma reação muito forte da burguesia contra a classe trabalhadora, né? E uma aparente impossibilidade do socialismo e do comunismo. E aí a grande lição que o Capital traz para a gente está válida aí, eu acho que até hoje, que é mostrar que valor e capital são relações sociais. Né? E que se são relações sociais, existe uma possibilidade
de transformar essas relações sociais em direção a relações sociais diretas, né? Relações sociais socialistas. Não é uma necessidade. O Marx não mostra nenhuma necessidade do socialismo, como o marxismo vulgar fez em vários momentos. Mas é uma possibilidade, né? E aí eu acho que a lição do Capital está aí válida, né? É um momento muito semelhante, um momento de dificuldade muito grande da classe trabalhadora, reação muito forte da burguesia pós-1848, e o que Marx vai mostrar para a gente, olha, tá certo, mas o capital é uma relação social, não é natural, não é eterno, e é uma relação social que nós produzimos, então que nós podemos modificar essa relação social. Então, assim, a razão da queda do marxismo é uma reação muito forte da burguesia. Mas eu acho que a lição fundamental do Capital foi feita justamente em um momento também de reação muito forte da burguesia, que é mostrar, tá bom, mas olha, o Capital é uma relação social, somos nós que produzimos isso aí. Então nós podemos modificar isso aí, é uma relação social histórica e vai se transformar. Então, assim, para mim, a reação da burguesia só mostra a importância de você mostrar que o valor e capital são relações sociais, históricas, produzidas pelos seres humanos, que nós podemos transformar. Eu não estou falando da necessidade da revolução, mas a possibilidade continua aberta. Eu queria agradecer muito o Eduardo e o Rodrigo, que fizeram assim, apresentações sensacionais. Eu fiz uma apresentação rapidinha, só porque eu sou falastrão mesmo. Assim, agradecer muito os dois, que fizeram apresentações sensacionais. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dizer que esse é um centro muito importante do marxismo, que nós estamos formando aqui diversos pesquisadores marxistas que vão dar contribuições importantes para o marxismo no Brasil. E agradecer a vocês a presença também. Muito obrigado. Boa tarde.